Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o gerenciamento de qualidade. E eu já vou começar logo porque o assunto é bem extenso. Gerenciamento de qualidade tem uma série de teorias antes da gente passar a falar sobre os processos, que são apenas 3: planejar, gerenciar e controlar a qualidade. Mas a gente precisa antes falar sobre alguns conceitos, alguns autores e alguns modelos. Os modelos de melhoria contínua são 6, estão aqui para a gente poder entender um pouquinho deles. Vamos começar sobre os conceitos. Então, existem 2 conceitos principais, que são nível de qualidade e grau de qualidade. Nível e grau são coisas diferentes. Nível de qualidade pode ser classificado como alto ou baixo, baseado no atendimento dos requisitos do negócio e do cliente. Então, como sempre, a gente sempre define que qualidade é a proximidade que o produto tem do que foi pedido pelo cliente. Então, quanto mais próximo o produto estiver daquilo que o cliente precisa, nós temos qualidade. E o nível ele é alto ou é baixo de acordo com esse atendimento. Se atender pouco aos requisitos, o nível de qualidade é baixo. Já o grau da qualidade está relacionado ao conjunto de características de uma determinada categoria de produtos. Por exemplo, um carro. Todo carro tem rodas, portas, bancos, motor, direção, mas um diferencial seria se o carro tivesse não apenas bancos, mas bancos de couro ou um ar-condicionado mais potente do que o normal. Essas diferenças são consideradas graus de qualidade. O nível é apenas a aproximação do que o cliente precisa. O grau de qualidade é quando você excede aquilo que o cliente precisa. Um outro conceito importante que a gente tem que ver aqui é a diferença entre exatidão e precisão. Pensando no exemplo de um arqueiro atirando em um alvo. Ser exato seria a flecha acertar o meio do alvo uma vez. E precisão, ser preciso, é acertar a flecha no meio do alvo todas as vezes. Então, exatidão, ela é bem mais fácil de conseguir do que a precisão, né? Você pode ser exato uma vez, mas isso não quer dizer que você vai ser exato todas as vezes. Já a precisão é um conceito que garante que você vai ser preciso em todas as vezes naquilo que você se propõe a fazer. Outros 2 conceitos importantes: qualidade do produto e qualidade do projeto. A qualidade do produto está relacionada aos processos de gerenciamento de projetos, todos os que já vimos até agora, inclusive a qualidade dos resultados. O que se entende como qualidade do projeto é a capacidade de entregar esses resultados propostos da melhor forma possível. Então, quando a gente tem qualidade no produto, a gente está falando da aproximação do produto com aquilo que o cliente precisava. Quando a gente está falando de qualidade do projeto, a gente está falando que todo o projeto seguiu aquilo que havia sido planejado inicialmente pelo gerente do projeto. Então, a qualidade do projeto é precisa quando o projeto está próximo daquilo que foi planejado. E a qualidade do produto é precisa quando ele está próximo daquilo que o cliente planejou. A diferença entre verificação e validação. Verificar está relacionado com a inspeção da qualidade do produto. É ver se o produto atende aos requisitos do cliente. Então, quando você está verificando qualidade, você está comparando aquilo que o cliente pediu com aquilo que ele está recebendo. Validar é mostrar o produto pronto ao cliente. A validação é a aceitação do produto pelo cliente. Então, verificação quem faz somos nós, para verificar se há qualidade. Validar quem faz é o cliente, ou seja, o cliente é que valida o produto. Análise marginal. Ponto no qual o custo da melhoria é igual ao benefício daquilo que se busca melhorar. Permite saber se o investimento em qualidade será equivalente, superior ou inferior ao resultado de determinado processo. Observe o seguinte: quando você chega no ponto da análise marginal, você percebe que se você gastar mais com qualidade,
o benefício não vai ser maior. Então, aquele gasto a mais com qualidade não se justifica, tá? Então, você deve ir incrementando os gastos com qualidade até no ponto em que esse gasto com qualidade se iguala ao benefício que você está procurando. Se você gasta mais com qualidade do que você recebe de volta como benefício, está errado. O investimento em qualidade ele tem que ser, no máximo, equivalente ao benefício que você está te trazendo. Ciclo PDCA. A sigla PDCA vem de planejar, fazer, checar e agir. Em inglês, Plan, Do, Check, Act. E a ideia por trás do ciclo é simples, é bem simples e segue o padrão do nome. Primeiro vamos planejar o projeto, na sequência executamos e então fazemos uma checagem para finalmente agirmos com base no que foi planejado. O que acontece é o seguinte, essa checagem verifica se o produto do que foi executado está de acordo com o que for planejado. Se não estiver, você vai agir para fazer com que com que o processo seja corrigido, ou com que o planejamento do projeto seja corrigido para você conseguir a proximidade maior daquilo que foi planejado com aquilo que saiu no final, depois da execução. Tá? Pronto, agora vamos falar sobre algumas questões sobre prioridade na questão da qualidade em projetos. Nós devemos ter em mente quais são as prioridades da qualidade em projetos. São 4 itens que orientam a boa prática em qualidade de projetos. Tem a ver com você priorizar aquilo que realmente é importante para chegar numa melhoria de qualidade adequada. Primeiro, a satisfação dos clientes e dos requisitos. Atender os requisitos do cliente e ter uma boa relação com ele e com as partes interessadas, considerando que o cliente também é uma parte interessada, né? Agora, observe o seguinte, qualidade, o conceito de qualidade, eu vou repetir de novo, porque isso é importante. O conceito de qualidade é, quanto mais qualidade você tiver, mais o produto, resultado do seu processo, vai estar perto daquilo que o cliente pediu, dos requisitos do cliente. Então, quando aquilo estiver junto, é porque você tem um máximo de qualidade. E é por isso que a prioridade máxima é para a satisfação do cliente dos requisitos. Em segundo lugar, você tem prevenir ao invés de inspecionar. Trabalhar mais com controles estatísticos, com gerenciamento de qualidade e controle de processos, para antecipar os problemas, em vez de descobri-los tarde demais. Além disso, temos que ter foco na melhoria da qualidade do processo e não do produto. Se a gente foca na melhoria da qualidade do processo, a gente está mudando o processo para sempre. Se a gente foca na melhoria do produto, pode ser que essa energia que você gasta, você vai ter que gastar de novo e de novo, né? Você tem que ir na origem daquele produto que está com defeito. E a origem daquele produto que está com defeito é o processo. Outra questão de prioridade, a melhoria contínua com base no PDCA. A gente ainda vai falar mais sobre o PDCA lá na frente, mas melhoria contínua deve ser planejada e fazer parte do dia a dia de todos na equipe. Melhoria contínua é um processo circular, onde você planeja, executa, verifica e age. Se você pensar que isso é um círculo, quando você consegue fazer com que esse círculo seja, constante, que a sua empresa gire em volta desse círculo, você tem então um processo de melhoria contínua. E finalmente, a responsabilidade da gerência de projetos. A responsabilidade da qualidade é da gerência. Se o líder dos projetos está culpando a equipe por falhar na qualidade, temos um grande problema. Então veja, a prioridade da gerência de projetos é buscar meios para que você consiga atingir a qualidade mais próxima possível, máxima possível, e quando você ainda não conseguiu chegar lá, que você consiga instalar um ciclo de melhoria contínua dentro do projeto. Nós vamos falar sobre 4 gurus da qualidade. Abordaremos esses 4 principais nomes responsáveis pelos estudos na área e pela divulgação de métodos e teorias sobre qualidade
e controle de qualidade de produtos. Nós vamos começar pelo Juran. O Juran, Joseph Juran, nos apresentou conceitos importantes como planejar a qualidade, por exemplo. Antes não se pensava nisso. Também nos apresentou a ideia do 80-20, onde 80% dos problemas, erros e dificuldades estão relacionados a 20% dos problemas. Portanto, deve-se focar no que realmente está errado. A gente percebe então que 80% dos resultados de melhoria de qualidade vem de 20% daquilo que a gente está se esforçando, daquilo que a gente está fazendo. Então, se a gente conseguir focar em 20% dos problemas, a gente vai solucionando esses problemas, a gente vai ter 80% de resultado, o que é bem interessante, né? Juran também fala sobre o custo da qualidade, que é o quanto nós pagamos pela falta dela. Ou seja, pagar por aquilo que devíamos ter prevenido. Por isso devemos trabalhar sempre com a prevenção. Para que a gente consiga ver melhor esse conceito de custo da qualidade, eu vou mostrar para vocês esse gráfico que está aqui, nesse cantinho. Você está aqui na zona original de controle de qualidade. A sua medida é por aqui. De vez em quando você sai fora do controle de qualidade, e aí, depois de uma melhoria, de um melhoramento da qualidade, você consegue cair aqui para baixo. Observem que os picos, eles agora são bem menores. A variação é bem menor. Você conseguiu um novo padrão de qualidade para o seu processo. Esse melhoramento de qualidade faz com que você tenha lições aprendidas, que ficarão em definitivo, por conta do processo. Agora, observe o seguinte, antes você estava gastando, aqui ó, esse é o gráfico do custo da má qualidade. Antes você estava gastando um certo recurso. Provavelmente você estava gastando nesse nível aqui em cima, porque você tinha muito produto sendo devolvido. Isso torna o custo da operação mais caro. Você tinha problema de material, que nem era devolvido para o cliente não, mas lá na fábrica mesmo, isso já era descartado, o material. Então o custo que você tinha antes do melhoramento da qualidade, ele atingia um nível muito alto. Essa diferença entre o custo que você tinha antes e o custo agora, que você conseguiu adentrar numa nova zona de controle de qualidade, essa diferença é custo da qualidade. Nós temos também William Edward Deming. O Deming nos conta que é melhor trabalhar com a amostragem estatística do que trabalhar com a inspeção. Por isso, nós devemos estabelecer processos e técnicas para garantir a qualidade e garantir um resultado final positivo. Ele é o responsável pela popularização do PDCA. Lembra do PDCA? De novo. Planejar, fazer, checar e agir é um ciclo que está sendo mostrado nessa roda que está aqui. Vamos falar mais sobre ela agora mesmo. Deming defende que o time deve ter orgulho do trabalho que realiza, pensando na qualidade em vez de focar em números e resultados financeiros. Então, o ciclo PDCA começa no planejar. E aí, no planejar, a gente localiza problemas e estabelece planos de ação. No fazer, a gente executa o plano e coloca o plano em prática. A gente passa, então, para checar, que é verificar o atingimento da meta e acompanhar indicadores estatísticos, como ele previa antes. É melhor você trabalhar com estatística do que fazer inspeção de material, do material todo. Por quê? Porque custa muito caro você inspecionar todos os itens que saem de uma fábrica. O melhor é você trabalhar com estatística. Ah, mas como é que eu faço isso em software? Isso é muito simples. Olha para o projeto passado e verifica em que local dos projetos passados estão aqueles 20% de esforço que você se concentrou, onde você achou mais problemas. E foca no novo projeto em testar, em inspecionar, em fazer auditoria dos 20% que deram mais trabalho no projeto passado. E aí vocês vão achar 80% dos erros
que estão escondidos dentro do novo software. Tá? E, finalmente, o agir, ação corretiva do insucesso, e padronizar e treinar no sucesso. O Deming ele deixou algumas frases importantes da área de controle da qualidade que seria interessante a gente ler aqui. Primeira delas, se você não consegue descrever o que está fazendo como um processo, você não sabe o que está fazendo. Ou seja, tudo pode ser definido como um processo que recebe informações, dados, material de entrada, executa uma série de procedimentos e produz saída, informação de saída, dados de saída, material de saída, produto físico, alguma coisa assim. Sem dados, você é apenas uma pessoa com uma opinião. Nossa Senhora! Não basta dar o seu melhor, você precisa saber o que fazer e então dar o seu melhor. Não adianta você simplesmente gastar todo o seu esforço, a sua energia, de forma não planejada. Você tem que focar esse esforço e essa energia através de um planejamento anterior. É o planejamento anterior que vai dizer para você o que você precisa fazer. E aí sim você vai dar o seu melhor apenas naquilo que realmente importa. Você não pode administrar o que você não pode medir. A velha história das métricas. Não adianta você tentar administrar algo sem você medir, sem você ter as métricas a respeito do processo e do produto resultante. As métricas do processo e do produto resultante é que vão fazer com que você consiga, no futuro, administrar o processo todo, os projetos todos. Nós temos o Crosby. Crosby nos traz 4 pilares da qualidade. São eles: 0 defeitos. O orçamento da qualidade deve ser a base do orçamento da empresa. Uma boa definição de requisitos garante conformidade e prevenção também é qualidade. Assim como os autores citados anteriormente, Crosby também coloca em primeiro plano a ideia de prevenção como ferramenta para diminuir gastos ao lidar com a qualidade dos produtos. E aí nós temos aqui os 14 passos para a melhoria da qualidade, que são regras elaboradas por Crosby. Vou colocar essas regras aqui para a gente dar uma lida. 1. Formalizar o compromisso da alta direção. Se quem está no topo não entende o compromisso com a qualidade, você não vai conseguir qualidade, porque qualidade inclui gasto de recursos e de tempo. Formar equipes de melhoria da qualidade. Apenas com equipes formadas você vai conseguir chegar na questão da melhoria contínua. Determinar o nível atual de qualidade, e você só determina o nível atual da qualidade medindo. Estimar o custo das não conformidades. Essa estimativa de custo da não conformidade vai fazer com que você justifique perante a alta direção da empresa que aquele custo para melhoria de qualidade vai sair de algum lugar, não é um dinheiro jogado fora. Buscar o comprometimento de todos, identificar oportunidades de melhoria, planejar para 0 defeitos, capacitar a todos, realizar o dia dos 0 defeitos, converter compromissos em metas, remover as causas dos erros, implantar um programa de reconhecimento, realizar reuniões de acompanhamento e fazer tudo novamente. Muito bem. Ainda tem mais um senhorzinho para a gente ler aqui, que é o Ishikawa. Ishikawa é um cientista que nos trouxe 7 ferramentas básicas para controle e melhoria de qualidade. As 7 estão aí na tela e eu vou clicar em cada uma para acessar. A primeira delas é a carta de controle. Carta ou gráficos de controle são utilizados para a verificação dos resultados de um processo, como no gráfico. A linha média é o ideal, enquanto as linhas superior e inferior são os limites de variação dos resultados. Ou seja, o ideal é que os resultados do processo se mantenham entre esses 2 limites e do mais perto da linha central possível. Então a gente tem aqui a média, que é o centro, que é onde a gente quer chegar, um limite máximo e um limite mínimo. E além dos limites máximos e mínimos, a gente ainda tem limite superior e inferior.
Daí não pode passar de jeito nenhum. E o ideal é que a gente consiga eliminar esses picos, tanto mínimos como máximos. Tá? Se a gente pensar nisso daqui como sendo um controle de diâmetro de parafuso, o diâmetro do parafuso não pode ser nem maior nem menor do que aquele valor exato que precisa ter, né? É isso que Ishikawa pregava. E percebam que há, no caso aqui, ciência sendo aplicada à administração da qualidade, né? Administração industrial. Histograma. Os histogramas não são uma ferramenta específica, mas uma forma de utilizar as ferramentas. Os histogramas são gráficos que podem ser utilizados para controlar a qualidade. O diagrama de Pareto é um gráfico baseado em histogramas, por exemplo. Então a gente tem aqui a representação gráfica por meio de colunas, onde você observa que, vamos dizer que isso daqui seja uma questão de diâmetros de parafuso de novo. Observem que o tamanho exato do parafuso, a maior parte dele está certa, está vindo nesse pico aqui no meio do gráfico. Mas tem a quantidade que foi medida com menos tamanho e com mais tamanho do lado de cá. Também temos o diagrama de Pareto. O diagrama é um gráfico no qual serão informados os tipos de problemas encontrados e o número de falhas causadas por cada tipo de problema, permitindo que tenhamos informações sobre qual problema deve ser priorizado. Então a gente tem aqui problemas com matéria-prima. Deixa eu aproximar mais o gráfico aqui. Então a gente tem aqui problemas com matéria-prima, amassado, trincado, oxidado, falha no corte, parafuso quebrado, manchado. Então observem que esse diagrama a gente mostra para a gente onde estão os maiores defeitos, para que a gente possa atacar esses maiores defeitos e fazer com que eles diminuam ao mínimo possível. Além do diagrama de Pareto, a gente tem o diagrama de dispersão, que é, na verdade, um método muito utilizado em artigos científicos, trabalhos científicos, né? O diagrama de dispersão é um gráfico simplificado, no qual são analisados os grupos de entrega. O objetivo é que esse grupo de entregas se mantenham dentro de um mesmo quadrante estipulado, assim se mantenha um padrão. Então a ideia é verificar cada ponto em relação ao gráfico. A gente tem aqui resíduos por variável SC e resíduos por variável TH. Então, a gente consegue montar um gráfico aqui. Aqui é uma variável qualquer de problema que acontece. E aqui um outro problema. E aí, os resíduos que acontecem, eles são mais de uma variável ou mais de outra. Então, vocês observam que você tem uma linha aqui e você percebe uma correlação entre uma variável e outra variável. Esse gráfico aqui mostra para a gente que é possível elaborar até uma fórmula para que a gente consiga, e essa fórmula vai ser de primeiro grau, né? Não vai ser uma fórmula muito elaborada, não, para poder prever resultados fora da dispersão, dentro da dispersão, na verdade, né? Além do diagrama da dispersão, a gente tem fluxograma. Dependendo do tipo de mudanças, temos diferentes tipos de processo para aplicar. Então aqui a gente tem um fluxograma para poder fazer café. Isso daqui é importante ser utilizado para você definir os processos, entender quais processos você precisa administrar. Lembrando que se você não consegue descrever o processo, você nunca vai conseguir administrar esse processo. Diagrama de Ishikawa, esse é um dos mais famosos, porque até recebeu o nome do Ishikawa, mas ele tem o nome também de diagrama de causa e efeito. Com a sua utilização, busca-se listar as possíveis causas do problema ocorrido, levando em consideração as múltiplas causas que poderão originar o problema. Então você tem aqui 5 possíveis características dos problemas que acontecem. O problema pode ser da mão de obra, na máquina, do material, do método, na medida. A questão é que todos eles estão causando uma ruptura no abastecimento. Se o problema vem da mão de obra, pode ser uma alteração da programação sem autorização, erros de codificação nas vendas. Se o problema é um problema do material, o estoque está pequeno. Dessa forma,
a gente consegue criar um overview de todas as possibilidades de causa de problemas, de um problema específico. E para finalizar, a gente tem ainda a folha de verificação. São tabelas simples utilizadas para controlar o andamento das entregas durante as fases de projeto. Aqui está um exemplo de folha de verificação. Então, possíveis problemas, quantas vezes eles ocorreram e o total. Atraso na liberação de recursos financeiros, baixo interesse dos fornecedores nas licitações, especificação de materiais imprecisas, atraso na liberação de crédito. Então, problemas e possíveis verificações do problema. As folhas de verificação compõem, então, o último dos itens possíveis das ferramentas que Ishikawa propôs para que a gente pudesse tratar da melhoria de qualidade. A gente falou agora dos gurus da qualidade, Juran, Deming, Crosby e Ishikawa. Agora a gente vai falar sobre modelos de melhoria contínua. Eu vou falar rapidinho sobre 6 modelos aqui. Agora apresentaremos então alguns modelos de desenvolvimento de melhoria contínua. Eles auxiliam a ter uma ideia geral sobre as práticas e também estabelecem dessa forma uma visão macro do gerenciamento de qualidade. A gente começa pelo Kaizen, que imagino que vocês já devem ter visto em algum lugar. Significa melhoria contínua em japonês. O ciclo da atividade Kaizen pode ser feito e definido como planeje, faça, cheque e haja. A gente já ouviu falar isso, que é o ciclo PDCA, ou a roda de Deming, né? Planeja, faça, verifique e haja. Conforme avançamos em cada etapa, mantemos a roda em movimento, representando uma melhoria contínua. Quando você chega novamente ao seu estágio inicial, você leva em consideração suas melhorias anteriores e planeja as próximas. Então, se a gente aumentar esse gráfico aqui no cantinho, a gente vai ver uma ilustração de como é que funciona o ciclo Kaizen de melhoria contínua. Documente a realidade, identifique desperdícios, planeje ações, cheque a realidade, faça as mudanças, verifique as mudanças, mensure os resultados, padronize, celebre e faça de novo. Esse é o ciclo Kaizen. Além do Kaizen, a gente tem Just in Time, que é outra ferramenta importante da indústria hoje em dia. É uma técnica que se baseia em produzir somente quando se tem demanda. O Just in Time é uma técnica que relaciona diretamente a produção com a demanda. Em processos de produção que funcionam na lógica do Just in Time, a matéria-prima é disponibilizada na quantidade exata e de acordo com o volume de produtos que são produzidos. Ou seja, tomar essa medida, além de acelerar o processo de desperdício de material. Quais os objetivos do Just in Time? Evitar desperdício, tornar a produção mais rápida, melhorar a competitividade da empresa e produzir em maior volume. O Just in Time é normalmente utilizado em grandes fábricas e indústrias. No entanto, isso não significa que o método não possa ser aplicado na rotina de funcionários de outras áreas. Algumas ideias propostas pelo Just in Time que podem ajudar o aumento da sua produtividade no trabalho. Primeiro, manter o ambiente em ordem e limpo. Segundo, detectar erros e tomar cuidado para não os repetir. Usar somente as ferramentas estritamente necessárias para cumprir uma tarefa. Essas três ideias propostas aqui são as ideias que nós podemos utilizar para os nossos processos de produção de software, né? Dando uma olhada aqui na ilustração para poder explicar, em cima nós temos um modelo tradicional onde você tem estoque em todos os processos. No fluxo contínuo, ou Just in Time, você só requisita o material necessário de acordo com o produto que precisa ser produzido. Então você tem um estoque que no início material e provavelmente nem está na fábrica, fica lá no fornecedor. Você vai pedindo para o fornecedor à medida que você vai precisando. E aí o produto acabado também não fica em estoque. Você só produz aquilo que vai ser entregue. Então, não tem por que estocar. Dali já vai para a entrega. Por que isso? Porque, principalmente, porque você tem estoque dentro da empresa, seja de produto acabado ou seja de matéria-prima, é dinheiro parado. Tá?
É dinheiro parado que pode, sei lá, quebrar, vencer a validade, pegar fogo, entendeu? Pode acontecer um monte de coisa. E aí é o seu dinheiro que está ali indo embora. Padrões ISO. A gente tem uma série de padrões ISO hoje em dia que tem a ver com software, mas eles variam de acordo com a indústria. No caso do gerenciamento de serviços de TI, o selo ISO atesta que os processos estão em dia, mas não garante a qualidade de cada produto individualmente. Mas só de você ter processos ISOs, como a 15.000, a 12.000, que os ISO 15.000 e ISO, mais precisamente, ISO 15.504 e ISO 12.207, que focam precisamente no processo de desenvolvimento de software, já é uma vantagem, uma vantagem absurda para você correr atrás de padrões de qualidade. GQT, Gerenciamento da Qualidade Total, significa trabalhar com processos de referência de qualidade e captação dos times voltada para a área de qualidade. Tem uma ilustração aqui para mostrar o GQT. Gestão da qualidade total envolve foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem por processos, melhoria contínua, tomada de decisões baseada em fatos, e os fatos vêm das medidas, das medições, e gestão de relacionamentos. Finalmente, CMMI, que é o modelo de maturidade de capacitação integrado. Isso daqui vocês devem ter visto na outra disciplina de qualidade de software, né? Eu não preciso repetir muito, mas vocês podem se lembrar que a gente tem 5 níveis que devem ser verificados e a gente pode definir a nossa empresa em um desses 5 níveis, até chegar no nível da otimização, onde há foco contínuo na melhoria do processo. A gente parte do nível 1, onde os processos são imprevisíveis, pouco controlados e reativos, e vai melhorando até chegar lá em cima no foco contínuo da melhoria de processos. E, finalmente, o MPS-BR. É um modelo focado no desenvolvimento de software e é bastante requisitado no Brasil e tem diversas certificações em níveis diferentes para as organizações. Então, tem aqui uma ilustração mostrando o MPS-BR, que são níveis relacionados com o CMMI, tá? Partindo do 2, 3, 4 e 5. No 5 a gente chega no nível da otimização. Esses nomes aqui vocês vão lembrar da CMMI, ó. Gerenciado, parcialmente definido, largamente definido, definido, gerenciado quantitativamente e em otimização. Então esses são modelos de melhoria contínua que eu queria que vocês vissem antes da gente partir para os processos do gerenciamento da qualidade. Então, o gerenciamento da qualidade tem 3 processos só, muito simples: planejar, gerenciar e controlar. Vamos definir primeiro o que é gerenciamento da qualidade. O gerenciamento da qualidade inclui os processos para incorporar a política de qualidade na organização, para atender os objetivos das partes interessadas. O gerenciamento da qualidade do projeto também oferece suporte às atividades de melhoria contínua de processos. O objetivo do gerenciamento da qualidade sempre vai ser a melhoria contínua. Então, são 3 processos, um do grupo de planejamento, outro do grupo de execução e outro no grupo de monitoramento e controle. Vamos a eles, então, finalmente. Primeiro, planejar o gerenciamento da qualidade. Observem que a gente tem um fluxo grande aqui. É aquele processo que acontece lá no início, quando você vai planejar como é que vai ser a gestão da qualidade. A gente tem aqui diversos documentos. O mais básico dele, termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento de requisitos, plano de gerenciamento de riscos, partes interessadas e o escopo. E uma série de documentos de projeto para o 8.1. Planejar o gerenciamento da qualidade é o processo de identificação dos requisitos e/ou padrões de qualidade do projeto e suas entregas, e de documentação de como o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos e os padrões de qualidade. O principal benefício desse processo é o fornecimento de orientação e direcionamento sobre como a qualidade será gerenciada e verificada ao longo de todo o projeto. Finalmente está aqui
os dados de entrada, as ferramentas e técnicas e os dados de saída. Para você fazer o planejamento e gerenciamento da qualidade, você precisa, além de todos aqueles que eu falei, registro de premissas, documento dos requisitos. Lembrando que requisitos, gente, são as necessidades do usuário, tá? Matriz de rastreabilidade desses requisitos. É aquela matriz já apresentada para vocês, onde cada necessidade do usuário você rastreia até uma possível funcionalidade do software que você está desenvolvendo. Necessidades do usuário rastreado com uma parte do software. O registro dos riscos possíveis, registro das partes interessadas no projeto, fatores ambientais da empresa e os ativos. E aí temos aqui novidades como ferramentas. As de cima aqui a gente já viu. Opinião especializada, coleta de dados, análise de dados, tomada de decisões. O que é novo aqui são os fluxogramas, os modelos lógicos de dados e os diagramas matriciais. E para finalizar, o planejamento de testes e inspeções. Então vamos lá na página 64 do livro de técnicas. Começando pelos fluxogramas. Fluxogramas também são chamados de mapas de processos, porque mostram a sequência de etapas e as possibilidades de ramificação existentes para um processo que transforma uma ou mais entradas em uma ou mais saídas. Os fluxogramas mostram as atividades, os pontos de decisão, os loops de ramificação, os caminhos paralelos e a ordem geral do processo, do processamento. Através do mapeamento dos detalhes operacionais de procedimentos que existem dentro de uma cadeia de valor horizontal. Uma versão da cadeia de valor, conhecida como modelo CIPOC, fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes. Eles estão aqui nessa figura, ó, fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes. É mostrada na figura. Os fluxogramas podem ser úteis para entender e estimar o custo da qualidade de um processo. As informações são obtidas usando a lógica de ramificação do fluxo de trabalho e as frequências relativas associadas para estimar o valor monetário esperado do trabalho de conformidade e não conformidade, requerido para entregar a saída com a conformidade esperada. Quando fluxos de trabalho são usados para representar as etapas em um processo, às vezes são denominados fluxos de processo ou diagramas de fluxo de processo. E podem ser usados para a melhoria de processos, bem como para identificar onde defeitos de qualidade podem ocorrer ou onde inserir verificações de qualidade. Então, desenhar fluxogramas, lembra que eu falei lá no início, um dos gurus disse o seguinte, que você não consegue melhorar a qualidade de alguma coisa se você não tiver exato conhecimento de como é que aquele processo acontece. Com os fluxogramas você vai conseguir descrever os processos que você pretende melhorar. E a gente também pode ter modelos lógicos de dados aqui nessa parte desse documento de gerenciamento da qualidade. Os modelos lógicos de dados são uma representação visual dos dados de uma organização, descritos em linguagem de negócios e independentes de qualquer tecnologia específica. O modelo lógico de dados pode ser usado para identificar onde podem ocorrer problemas na integridade dos dados e outras questões de qualidade. Então aqui é um modelo lógico de dados, é um diagrama de classe, né? Um diagrama de classe é um modelo lógico de dados que vocês devem conhecer muito, né? Aqui a gente tem um carro, o cliente aluga um carro, pode ser esportivo ou sedã, etc. Diagramas matriciais. Os diagramas matriciais ajudam a identificar a força dos relacionamentos entre diferentes fatores, causas e objetivos, que existem entre as linhas e as colunas que formam a matriz. Dependendo de quantos fatores podem ser comparados, o gerente de projeto pode usar diferentes formas de diagramas matriciais, por exemplo, em cruz ou em forma de telhado. Nesse processo, facilitam identificar as métricas de qualidade essenciais que são importantes para o sucesso do projeto. A gente tem um exemplo aqui onde são 4 variáveis possíveis. O nome da fábrica está aqui, o nome da loja, que é o cliente, está embaixo, na vertical. De um lado estão as transportadoras e do outro estão os produtos
E aí você pode ir marcando, medindo em que lugares o processo ocorre de forma intensa, em que lugares o processo ocorre de forma regular, em que lugares o processo é eventual. Ou podemos dizer aqui que é uma matriz de erros, uma matriz de problemas. E aí você consegue ir identificando onde estão os focos de problema, né? Trabalhando com 4 dimensões ao mesmo tempo. As fábricas, os clientes, as transportadoras e os produtos. Olha que interessante. E a última ferramenta ou técnica desse primeiro processo é o planejamento de testes e inspeções. Durante o planejamento, o gerente de projeto e a equipe do projeto determinam como testar ou inspecionar o produto, a entrega ou o serviço para satisfazer as necessidades e expectativas das partes interessadas. E também como cumprir a meta de desempenho e a confiabilidade do produto. Os testes e inspeções variam conforme o setor. Então a gente tem, no nosso caso, testes alfa, testes beta, testes de resistência, inspeção de código, testes de campo, ensaios não destrutivos. Muito bem. Voltando aqui para o nosso processo, nós verificamos todas essas novas técnicas que a gente ainda não tinha discutido e finalizamos com a última técnica, que é a técnica de reuniões. Nas saídas, nós produzimos então um plano de gerenciamento de qualidade, que já havia sido descrito, e mais a atualização em uma série de outros documentos. E também um documento novo, um documento de saída novo, que a gente ainda não tinha visto, que são as métricas da qualidade. Se a gente está planejando como que vai ser o gerenciamento da qualidade durante toda a execução do nosso processo, nada mais lógico do que a gente saia desse planejamento com as métricas da qualidade definidas, né? E esse documento de saída, ele está na página 65 lá do Manual de Documentos. Métricas da qualidade. Uma métrica da qualidade, especificamente, descreve um atributo de projeto ou produto e como o processo controlar a qualidade verificará a conformidade com ela. O processo controlar a qualidade é o próximo que a gente vai ver, né? Aqui a gente está planejando como é que vai ser a qualidade. Alguns exemplos de métricas de qualidade incluem porcentagem de tarefas concluídas no prazo, desempenho de custos medidos por IDC, índice de falhas, número de defeitos identificados por dia, períodos de inatividade total por mês, erros encontrados por linha de código, pontuações de satisfação do cliente, porcentagem de requisitos cobertos pelo plano de testes, como uma medida da cobertura dos testes. Então, as métricas de qualidade vão nos dar quais são as medidas que nós precisamos fazer para atingir a qualidade que nós estamos planejando nesse processo de planejar o gerenciamento da qualidade. Agora vamos passar do processo de execução, que é chamado de gerenciar a qualidade. Então a gente tem um fluxo aqui no gerenciar a qualidade que traz o plano que a gente executou no anterior, alguns documentos e os ativos dos processos organizacionais. E observem que tem muitas saídas aqui. Na verdade, a grande maioria delas é atualização. Mas vamos ver o que é gerenciar a qualidade. É o processo de traduzir o plano de gerenciamento da qualidade em atividades da qualidade executáveis, que incorporam as políticas da qualidade na organização do projeto. Os principais benefícios desse processo são aumentar a probabilidade de cumprir os objetivos da qualidade e também identificar processos ineficazes e causas da má qualidade. Gerenciar a qualidade usa os dados e resultados do processo, controlar a qualidade para refletir o status da qualidade geral do projeto para as partes interessadas. E, finalmente, como é que fica entradas, processamento e saídas? Observe que a gente não tem nenhuma entrada que seja novidade aqui. O plano de gerenciamento de qualidade, o registro das lições aprendidas, medições de controle de qualidade, métricas da qualidade, relatório de riscos. Tudo isso aqui são documentos que vão dar entrada
no processo de gerenciar a qualidade. Todos eles já foram apresentados. Agora a gente tem aqui uma infinidade de novas técnicas que a gente não tinha visto antes. E o primeiro delas é a coleta dos dados. Vamos diretamente lá para ver como é que é essa coleta de dados aqui. Uma técnica de coleta de dados que pode ser usada neste processo inclui, entre outras, listas de verificação. Uma lista de verificação é uma ferramenta estruturada, geralmente específica do componente, usada para verificar se um conjunto de etapas necessárias foi executado ou se uma lista de requisitos foi cumprida. Ponto. Tem que ler a receita, professor? Isso. Uma lista de verificação é uma lista de itens, ações ou pontos a serem considerados. Com frequência é usada como lembrete. As listas de verificação de risco se baseiam nas informações históricas e no conhecimento acumulados de projetos semelhantes e outras fontes de informações. As listas são uma forma eficaz de capturar lições aprendidas de projetos semelhantes concluídos, listando riscos individuais de projeto que ocorreram anteriormente e que podem ser relevantes para este projeto. A organização pode manter uma lista de verificação de riscos com base nos próprios projetos concluídos ou pode usar listas de verificação de riscos genéricos do setor. Embora uma lista de verificação possa ser rápida e simples de usar, é impossível criar uma lista completa, e é preciso cuidar para assegurar que a lista de verificação não seja usada para evitar o esforço de identificar os riscos corretamente. A equipe do projeto também deve explorar os itens que não aparecem na lista de verificação. Além disso, a lista de verificação deve ser revisada periodicamente para a atualização de novas informações, bem como a remoção ou arquivamento de informações obsoletas. Muito bem, essa lista de verificação vai mostrar para a gente que dados a gente precisa coletar, né? Das métricas que a gente havia definido anteriormente. Além dessa técnica, a gente também tem a técnica de análise de dados. A gente já viu nas aulas anteriores a análise de alternativas, a análise de documentos e as análises de causa-raiz. Mas a análise de processos a gente não viu. Vamos dar uma olhadinha nessa técnica de análise de processos. A análise de processos identifica as oportunidades para melhorias de processos. Também examina a ocorrência de problemas, restrições e atividades sem valor agregado durante o processo. Então você fica o tempo todo analisando os processos para conseguir determinar melhorias nesses processos. Outra técnica são as tomadas de decisão. E aí você pode utilizar a análise de decisão envolvendo critérios múltiplos, que já foi visto anteriormente nas nossas aulas. E agora as ferramentas de representação de dados. Para começar, diagramas de afinidades, que a gente já viu anteriormente. Depois, os diagramas de causa e efeito. E adivinha que diagrama de causa e efeito é esse? É o diagrama de Ishikawa, que a gente já falou lá no início da aula, tá? Então eu não vou voltar a ele. Basicamente, é aquele diagrama de espinha de peixe, onde você consegue analisar todas as possíveis causas para um problema específico. A gente também tem fluxogramas, que já foram vistos anteriormente, vocês sabem do que se trata quando a gente fala fluxograma. A gente viu, inclusive, na aula de hoje, né? E os histogramas. Os histogramas a gente também viu, porque também é coisa do Ishikawa. Os histogramas podem mostrar o número de defeitos por entrega, por exemplo, uma classificação de causa de defeitos, o número de vezes em que cada processo não tem conformidade, ou outras representações de defeitos em projetos e produtos. A gente também vai ver diagramas matriciais, que a gente já apresentei para vocês em aulas anteriores, e os diagramas de dispersão. E adivinha, diagrama de dispersão também é o diagrama que foi proposto pelo Ishikawa. É um gráfico que mostra o relacionamento entre duas variáveis. Os diagramas de dispersão podem demonstrar um relacionamento entre qualquer elemento de um processo, ambiente ou atividade em um eixo e um defeito de qualidade no outro eixo. E aí, fechou as representações de dados possíveis que a gente pode utilizar. E aí a gente parte para outra ferramenta, que é auditorias. Auditorias. Uma auditoria é um processo estruturado e independente para determinar se as atividades do projeto estão cumprindo as políticas, os processos, os procedimentos da organização e do projeto. Uma auditoria de qualidade, em geral, é realizada por uma pequena equipe
externo ao projeto, como o PMO, Departamento de Auditoria Interna da organização, ou por um auditor externo. Receita, como fazer. Objetivos das auditorias de qualidade podem incluir identificar todas as boas, melhores práticas sendo implementadas, identificar todas as não conformidades, lacunas e deficiências, compartilhar as boas práticas introduzidas ou implementadas em projetos similares na organização ou no setor, oferecer apoio proativo de forma positiva para melhorar a implantação de projetos, a fim de ajudar a aumentar a produtividade da equipe, e destacar as contribuições de cada auditoria no repositório de lições aprendidas da organização. Os esforços subsequentes para corrigir quaisquer deficiências devem resultar em uma redução do custo da qualidade e um aumento da aceitação do produto ou projeto pelo patrocinador ou cliente. As auditorias de qualidade podem ser programadas ou aleatórias, podem ser realizadas por auditores internos ou externos. As auditorias de qualidade podem confirmar a implementação de solicitações de mudança aprovadas, incluindo atualizações, ações corretivas, reparos de defeitos e ações preventivas. Essas são as auditorias. A próxima técnica é chamada de Design for X. Design for X, DFX, é um conjunto de diretrizes técnicas que podem ser aplicadas durante o design de um produto para a otimização de um aspecto específico do design. O DFX pode controlar ou mesmo aprimorar as características finais do produto. Receita: como fazer? O X em DFX pode ser diferentes aspectos do desenvolvimento de produtos, como confiabilidade, implementação, montagem, fabricação, custo, serviço, usabilidade, segurança e qualidade. Usar o DFX pode resultar em redução de custos, melhoria da qualidade, melhor desempenho e satisfação do cliente. Próxima técnica: solução de problemas. Posso sim. Soluções de problemas. Solucionar problemas envolve encontrar soluções para questões ou desafios. Pode incluir coletar informações adicionais, pensamento crítico e abordagens criativas, quantitativas e ou lógicas. A solução de problemas eficaz e sistemática é um elemento fundamental em garantia da qualidade e melhoria da qualidade. Problemas podem ocorrer como resultado do processo controlar a qualidade ou de auditorias de qualidade e podem estar associados com o processo ou entrega. Receita: como fazer? Usar um método estruturado para a solução de problemas ajudará a eliminar o problema e a desenvolver uma solução duradoura. Os métodos para a solução de problemas em geral envolvem os seguintes elementos: definir o problema, identificar a causa raiz, gerar soluções possíveis, escolher a melhor solução, implementar a solução e verificar a eficácia da solução. Muito bem. Basicamente é você definir um procedimento estruturado para poder solucionar qualquer problema, né? E finalmente, a última técnica definida aqui, que são os métodos para a melhoria de qualidade. Claro. As melhorias da qualidade podem ocorrer com base em conclusões e recomendações de processos de controle de qualidade. Conclusões da auditoria de qualidade ou solução de problemas no processo, gerenciar a qualidade. PDCA ou Seis Sigma são duas das ferramentas mais comuns para a melhoria de qualidade, usadas para analisar e avaliar oportunidades para melhoria. A gente já falou sobre PDCA, né? Que são aqueles 4 passos. O Seis Sigma eu não conheço e a gente não vai precisar entrar em detalhes em relação a ele, não. Agora, as saídas do processo de gerenciar a qualidade, a grande maioria são documentos de atualização. Agora, o número 3 aqui são solicitações de mudança, quer dizer, você está gerenciando a qualidade, identificou um problema, achou uma solução, manda uma solicitação de mudança para o responsável por essa mudança. E aí, a gente não sabe se a mudança vai ser aprovada ou não, mas você faz parte de gerenciar a qualidade, você sempre enviar solicitações de mudança do projeto como um todo, né? Você pode gerar relatórios de qualidade para entregar para a alta gerência da empresa e documentos de teste e avaliação, que é um documento que a gente ainda não tinha visto. Está lá na página 66 do nosso guia de documentos. Os documentos de teste e avaliação. Os relatórios de qualidade podem ser gráficos, numéricos, qualitativos. As informações fornecidas podem ser usadas por outros processos e departamentos para adotar ações corretivas, a fim de concretizar as expectativas de qualidade do projeto.
As informações apresentadas nos relatórios de qualidade podem incluir todos os problemas de gerenciamento de qualidade encaminhados pela equipe, recomendações para melhorias em processos, projeto e produto, recomendações de ações corretivas, incluir retrabalho, reparo de defeitos e bugs, inspeção de 100% e mais, e o resumo das conclusões do processo controlar a qualidade. Então, finalmente, a gente fechou o processo de gerenciar a qualidade e agora a gente vai para o processo último, que é da parte de monitoramento e controle, que é controlar a qualidade. Observe que a gente tem uma infinidade de dados entrando em controlar a qualidade e uma infinidade de saídas, bastante saídas mesmo. É um processo bastante complexo. E o que é controlar qualidade? É o processo de monitorar e registrar resultados da execução das atividades de gerenciamento de qualidade para avaliar desempenho e garantir que as saídas do projeto sejam completas, corretas e atendam às expectativas do cliente. O principal benefício desse processo é verificar se as entregas e o trabalho do projeto cumprem os requisitos especificados pelas principais partes interessadas para a aceitação final. Este processo determina se as saídas do projeto correspondem à intenção. Essas saídas precisam cumprir todos os padrões, requisitos, regulamentações e especificações aplicáveis. E aí, finalmente, dados de entrada, ferramentas, dados de saída. Observem que a gente tem aqui uma quantidade grande de dados de entrada, mas todos são dados de entrada que a gente já viu, documentos que a gente já viu anteriormente. Então, para a gente controlar a qualidade, a gente precisa das lições aprendidas, das métricas da qualidade, dos documentos de teste e avaliação que saíram do processo anterior, as entregas, as solicitações de mudança aprovadas, dados de desempenho do trabalho, etc. As ferramentas que a gente utiliza aqui, primeiro, coleta de dados. Dessa coleta de dados, listas de verificação a gente já viu, mas folhas de verificação é novidade. Então nós vamos a folhas de verificação, que é essa técnica aqui. As folhas de verificação também são conhecidas como folhas de resultados e são usadas para organizar os fatos de uma maneira que facilite a coleta eficaz de dados úteis sobre um possível problema de qualidade. São especialmente úteis para coletar dados de atributos durante a realização de inspeções para identificar defeitos. Por exemplo, dados sobre as frequências ou consequências de defeitos coletados. O exemplo que a gente tem aqui, arranhão pequeno, arranhão grande, torto, componente ausente, cor errada, erro de etiquetamento, possíveis de erros, defeitos de um processo de fabricação, né? Aqui em cima as datas em que os problemas ocorreram e na planilha quantas vezes eles ocorreram nessa linha de montagem específica. E um total aqui na frente. Isso é uma folha de verificação. Muito prática e muito simples, né? Além dessa técnica de coleta de dados, a gente também tem a amostragem estatística, que também não tinha sido mostrada anteriormente. A amostragem estatística envolve a escolha de parte de uma população de interesse para inspeção. Por exemplo, selecionar aleatoriamente 10 desenhos de engenharia em uma lista de 75. A amostra é obtida para medir controles e verificar a qualidade. A frequência e os tamanhos das amostras devem ser determinados durante o processo de planejar o gerenciamento de qualidade, aquele primeiro que a gente viu hoje. Além disso, na parte de coleta de dados, a gente pode ainda fazer questionários e pesquisas. Aí a gente passa, aqui dentro do controlar a qualidade, a gente passa a ter técnicas de análise de dados. Duas das técnicas que a gente já viu anteriormente, que são as análises de desempenho e a análise de causa-raiz. A gente ainda pode fazer inspeções e fazer testes e avaliações de produtos. Essa técnica de testes / avaliações de produtos a gente ainda não tinha visto, então vamos a ela. Testes e avaliações de produtos.
Um teste é uma investigação organizada e estruturada realizada para fornecer informações objetivas sobre a qualidade do produto ou serviço em teste, em conformidade com os requisitos do projeto. A intenção dos testes é encontrar erros, defeitos, bugs ou outros problemas de não conformidade no produto ou serviço. O tipo, a quantidade e a extensão dos testes necessários dependem da natureza do projeto, do tempo, do orçamento e outras restrições. Os testes podem ser realizados ao longo de todo o projeto e nas entregas finais. Os testes no início do projeto ajudam a identificar problemas de não conformidade e ajudam a reduzir o custo de corrigir os componentes não conformes. Diferentes áreas de aplicação requerem diferentes testes. Por exemplo, teste de software pode incluir teste de unidade, teste de integração, caixa preta, caixa branca, teste de interface, testes de regressão, testes alfa, etc. Em projetos de construção, os testes podem incluir resistência do concreto, teste de trabalhabilidade do concreto, ensaios não destrutivos em canteiros de construção para testar a qualidade das estruturas de concreto endurecidas e testes de solo. Em desenvolvimento de hardware, os testes podem incluir ensaios de estresse ambiental, testes de resistência de componentes, testes do sistema e outros. Aqui, nesse último processo, a gente tem ainda as ferramentas de representação de dados que a gente viu anteriormente, né? Você também pode utilizar aqui diagramas de causa e efeito, gráficos de controle, histogramas e diagramas de dispersão, que são técnicas lá propostas por Ishikawa. E, finalmente, técnicas também de controlar a qualidade. As saídas, os documentos de saída do processo de controlar a qualidade são muitos. Medições de controle de qualidade, informações de desempenho do trabalho, solicitações de mudança e uma série de atualizações. Agora, tem uma saída que a gente ainda não tinha visto, que são as entregas verificadas. Vamos ver do que se trata. Uma das metas do processo controlar a qualidade é determinar a correção das entregas. Os resultados de realizar o processo controlar a qualidade são entregas verificadas que se tornam uma entrada do processo validar o escopo para aceitação formal. Se houver quaisquer solicitações de mudança ou melhorias relacionadas às entregas, elas podem ser autoradas, inspecionadas e reverificadas. Muito bem, a gente agora finalizou o terceiro processo de controlar qualidade, e aí a gente pode voltar para cá para dar um overview do que a gente viu hoje. A gente viu o conceito sobre qualidade, as prioridades que a qualidade impõe para a gente, alguns gurus de qualidade com as suas propostas, vários modelos de melhoria contínua, o gerenciamento de qualidade proposto pelo PMBOK. Tudo que está sendo mostrado para vocês vai passar no momento que vocês precisarem por uma coisa que o PMBOK chama de tailoring, né? Que é você ajustar tudo aquilo que você aprendeu do PMBOK à sua situação profissional, aquilo que você precisa. Então você não vai precisar saber tudo sobre o PMBOK. Você vai ter sempre acesso a todo esse conhecimento, né? E no momento que você precisar de utilizar, ele vai estar à sua disposição. Ok? O que a gente prepara vocês é para que no futuro, na vida profissional, vocês consigam saber onde é que estão as informações ou as técnicas necessárias, ou, sei lá, os documentos que vocês precisam para poder tocar algum processo um processo qualquer, né, de produção de software, vamos dizer assim. Ou, melhor ainda, se tornarem gerentes de projeto, que é o objetivo final do PMBOK, né? Quero agora passar para mostrar para vocês a atividade de hoje. A gente está hoje na nossa semana 9, 26/4, a gente viu gerenciamento de qualidade. A atividade prática de hoje, e vocês observem que eu coloquei bastante informação aqui para tentar suprir a solicitação do Biratã da última aula. Biratã. Eu tentei colocar aqui o que você precisa pensar quando você precisa montar um orçamento de um projeto. Então, eu vou ler tudo que está aqui e caso fique faltando alguma coisa, a gente pode discutir depois, tá? Então vamos lá. O orçamento de projeto é o custo total estimado para completar um projeto durante um período estipulado
para obter os resultados específicos. É a estimativa detalhada de todos os custos necessários para completar as tarefas do projeto. Quais são os custos diretos? São aqueles gastos que são diretamente relacionados ao projeto e podem ser identificados, mensurados e controlados com precisão. Em um projeto, os custos diretos referem-se a materiais e mão de obra que são aplicados direta e exclusivamente na execução do projeto em questão. Um exemplo de custo direto é a contratação de mão de obra terceirizada específica para a execução de uma atividade em um projeto. Custos indiretos são aqueles custos que ajudam a empresa a realizar suas atividades diárias, mas não podem ser facilmente rastreadas. Sendo assim, esses custos não podem ser atrelados a um projeto ou a um serviço específico. Exemplos de custo indireto incluem aluguel, água, luz, telefone, internet, serviço de segurança, limpeza patrimonial, manutenção de máquinas. Os custos indiretos, como é que você acrescenta um custo indireto dentro do seu orçamento? Bom, se a sua empresa está trabalhando em 3 projetos de software específicos, e o seu projeto que você está iniciando, ele vai durar 3 meses, nos próximos 3 meses você vai pegar esses custos indiretos todos e dividir pelo número de projetos que a sua empresa está trabalhando. E aí você obtém os custos indiretos também. Tá? Custos fixos são aqueles que não alteram o valor, independente da duração do projeto. Vamos imaginar que a sua empresa que está fazendo um projeto em uma via pública e gostaria de fazer uma campanha publicitária divulgando os benefícios da obra. O seu gasto com essa campanha publicitária é um custo fixo, já que ele não vai alterar se houver atraso na entrega da obra. Ou seja, é um custo fixo, independente do tempo que você vai demorar para entregar o produto ou não. Vamos dizer que você precisou comprar um computador novo para determinado projeto. Independente do tempo que esse computador vai ser utilizado no seu projeto, o custo da compra ele é fixo, ele não varia. Custos variáveis oscilam conforme as unidades utilizadas durante o projeto. Usando o mesmo exemplo da obra em uma via pública, se a sua empresa precisou alugar uma máquina para executar parte da obra e houver um atraso, a despesa com o aluguel dessa máquina irá aumentar. Da mesma forma, se a implementação do projeto acabar antes do prazo previsto, a despesa com o aluguel da máquina irá diminuir. Então, se você compra o computador e não importa se o projeto demora 1 mês ou 1 ano, o preço do computador é o mesmo, é um custo fixo. Agora, você optou por alugar um computador. Se o projeto terminar antes, o aluguel do computador vai ficar mais barato. Aí é um custo variável. Custo de mão de obra é a soma de todos os salários pagos aos funcionários envolvidos no projeto, além de benefícios e impostos pagos pelo empregador. Estes custos também podem ser divididos e classificados em custo direto ou indireto, que às vezes você tem funcionários que entram no processo indiretamente. Por exemplo, a faxineira que você paga para a sua empresa funcionar é um custo indireto para o seu projeto. Então você vai ter que dividir o custo da faxineira pelos diversos projetos que estão sendo tocados. Um funcionário, um programador que você contratou para codificar o projeto. O total de custo de cada funcionário vai ser o seguinte: é o valor da hora que ele vai receber. Você multiplica isso por 40 horas semanais e multiplica o resultado pela quantidade de semanas que o projeto vai funcionar, né? E aí, depois que você obteve esse valor, você ainda multiplica por 1,7. Por quê? Você vai aumentar 70% no valor do salário que você ia pagar para esse funcionário. Porque 70% no Brasil representa os encargos que você gasta com folha de pagamento. Na verdade, é 71,5, tá? Eu arredondei para 70%, para ficar mais fácil de lembrar. Ainda tem os custos de materiais, que se referem a todo o valor investido em matéria-prima para a execução do projeto. Aí entra o papel que você vai usar, o toner da impressora, esse tipo de coisa. Em um projeto de construção de um prédio, isso pode ser o cimento, tijolo,
material hidráulico, material elétrico, etc. São os materiais que a gente chama de consumíveis, materiais de consumo, né? Custos de viagens. Se você estiver planejando um projeto que exige algum tipo de viagem, isso também deve ser incluído em seu planejamento orçamentário. Esses gastos são aqueles associados com a viagem em qual o objetivo está diretamente vinculado a atividades diretas do projeto. E aí, não esquecer das memórias de cálculo. Para cada custo que você colocar no orçamento, você tem que ter uma memória de cálculo que justifique o valor que você apresentou. E você também deve definir orçamento de contingência. Lembrar que, se existe alguma previsão de possível atraso nas atividades do cronograma, estes atrasos devem se traduzir em reservas de contingência nesse orçamento. E observe o seguinte, o seu orçamento ele não precisa necessariamente ficar falando lá, isso é custo direto, isso é indireto, isso é fixo, isso é variável, isso é mão de obra, isso é material, isso é viagem, não importa. Você só vai listar, pode colocar numa planilha, no Word, onde você quiser, você só vai listar todos os custos e para cada custo você tem que definir a memória de cálculo, ou seja, como é que você chegou naquele custo. Cara, esse documento aí, como é que ele tem que ser feito? Eu vou fazendo Word e jogo uma planilha, vou fazendo uma planilha, vou passar a planilha? Do jeito que você quiser. Eu não defini como você pode fazê-lo, não. Você pode fazer do jeito que você quiser. Como envolve uma série de cálculos, se você quiser fazer a planilha e entregar a planilha, não tem problema, não. Tá tranquilo. Tá. Não, Pode ser planilha, então. Pode ser planilha. Agora, vejam, eu pensei em elaborar uma planilha minha, para entregar para vocês preencherem. Mas eu achei que isso seria um engessamento enorme. Também. Eu ia limitar demais as possibilidades que vocês teriam pela frente. Eu acho que é muito mais interessante vocês terem todas essas sugestões de custos que eu coloquei aqui e a partir daí trabalharem com a realidade de vocês, do projeto de vocês. Certo? Perfeito, Carlos, Eleovane, Patrícia, Lucas, o Biratã? Beleza. Satisfazeu a sua necessidade de informações? Sim, muito. Ah, que bom. Muito bem, pessoal. Eu vou agora dar uma acertada em mais algumas coisas que eu vi que estão erradas lá no AVA. Tem mais data errada lá, eu vou acertar enquanto eu estava vendo. Tá? E vocês têm até 10h30 para seguir em frente e fazer o seu orçamento do projeto, tá? Lembrando que se você for fazer o seu projeto na sua casa, você sozinho com o seu computador, mesmo assim tem custo. Tem custo da água, da luz, do espaço que você está, e tem o custo do valor da sua hora. Quanto que custa a sua hora? Quanto que você quer ganhar por hora? Pensei nisso, isso também entra na memória de cálculo do seu orçamento, tá bom? Eu vou estar aqui até as 10h30, como sempre. Então, vocês precisando de mim, é só me procurar, tá? E lembrem, a entrega é para hoje. Por isso que vocês têm até as 10h30 para fazer esse trabalho. São 2 horas ainda, dá tempo e sobra.